Alô, doutor José Roberto Pereira, fala doutor do programa Encontro Marcado. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito da prisão em flagrante. Um abraço, doutor. Ok, Márcio. Ok, amigos do Encontro Marcado. Aqui estamos mais uma vez para tratar de alguns assuntos relacionados com o direito. E o Márcio colocou com relação à prisão em flagrante delito. Pois bem, depois do impeachment vivido recentemente na política brasileira, aumentou a conversa, o comentário com relação à situação de prisões. É muito comum se ouvir, por que não prenderam aquele político antes, coisa nesse sentido. Mas o que é necessário para efetuar a prisão de uma pessoa? Para prender uma pessoa, são necessárias pelo menos duas situações. Uma, se ele for pego em situação de ação em flagrante delito. E a outra é com a existência de uma ordem judicial, determinada por um juiz de direito, determinando a prisão do cidadão. São essas circunstâncias. Isso é o que se depreende, inclusive, do que diz o artigo 283 do nosso Código de Processo Penal. Diz assim: ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Então são essas as situações. No caso nosso hoje aqui, em que se aborda a questão da prisão em flagrante, considera-se o flagrante em algumas circunstâncias. Uma delas, estar o cidadão cometendo a infração naquele momento. Flagrante. Uma outra situação é o cidadão ter acabado de cometer, digamos, um crime. Outra situação. Uma terceira, e é um pouco mais complicada esta, é quando ele é perseguido logo após o cometimento do crime. Só que esta perseguição, ela pode ser uma perseguição de minutos, uma perseguição de horas ou uma perseguição de dias. Então, quando a lei fala que o flagrante também é dado para alguém logo após esse, entre aspas, ao cometimento do crime, pode acontecer que um cidadão cometeu o crime e saiu aí no matagal, foragido, digamos, e a polícia está no encalço dele e a polícia fica 1, 2, 3 dias para tentar prendê-lo. Mesmo ao final disso, se houve essa perseguição, é o logo após que o entendimento da justiça estabelece. Ele também será preso em flagrante, mesmo a prisão tendo ocorrido horas ou dias depois. Pois bem, uma outra circunstância é aquela que ele não é pego no momento, não é? Mas horas depois ele é pego com instrumentos, com armas, com algum objeto que identifique a sua atuação naquele caso criminoso. É uma outra hipótese que é socorrida pela lei. As duas primeiras são simples, a de estar cometendo a infração e aquela em que ele acabou de cometê-la. Essas são simples, não há necessidade de qualquer esclarecimento. O que temos, porém, é com relação a essa do logo após o crime. Há uma situação até que eu anotei aqui: o agente que, dando vários tiros na vítima, sai de casa com a arma na mão, sendo perseguido por vizinhos até. Esse é o logo após que a lei estabelece. Uma outra coisa importante que é necessário que todos saibam é que a prisão em flagrante na legislação brasileira, ela pode ser determinada, isso poucas pessoas sabem, ela pode ser determinada também por qualquer cidadão comum, que pode prender um irmão seu, um semelhante, em flagrante, qualquer pessoa. Claro que quando é cidadão comum, que a lei estabelece que ele pode prender em flagrante um outro cidadão, é uma alternativa que não é obrigatória. No caso da autoridade policial, não. Se a autoridade policial presenciar, acompanhar um ato de criminoso em flagrante, a autoridade policial é obrigada a estabelecer a prisão em flagrante sob pena de cometer prevaricação, se a autoridade policial não o fizer. Pois bem, uma outra situação que nós anotamos é aquela exatamente de que o povo, que eu acabei de dizer, o povo facultativamente pode efetuar uma prisão.
já a autoridade policial deve proceder dessa forma. Também temos a informação para passar neste momento o seguinte: importante mencionar o teor do artigo 303 do Código de Processo Penal, em que estabelece acerca da possibilidade de ocorrência em flagrante a qualquer momento em casos de crime permanente. Por exemplo, o cidadão que mantém em casa em depósito droga. Esse não é um crime que se estabelece apenas num primeiro momento quando chegou a droga na casa. A droga permaneceu na casa, é o chamado crime permanente. Então, a qualquer momento pode ocorrer por parte da autoridade policial um auto de prisão em flagrante. Eram essas algumas das informações que tínhamos para esclarecer com relação à prisão em flagrante na legislação brasileira. Ficamos à disposição de todos para comentários, compartilhamentos e agradecemos mais uma vez pela atenção. Loja Espaço Homem, especializada em moda masculina, criada com o intuito de atender homens exigentes e de bom gosto, sempre atualizada nas novas tendências, mantendo a qualidade, bom atendimento e um ambiente prazeroso para aqueles que buscam elegância e conforto. Uma loja completa em aluguel e venda para noivos, padrinhos, pajens, formandos, entre outros. Ampla linha de ternos slim fit corte italiano, camisaria, gravataria, sapatos e acessórios. Loja Espaço Homem, Rua Tenente João Francisco 625, telefones 33540704, 997949539.